Olá, gravidinhas! Sejam bem-vindas a essa live que a gente fez meio que de urgência, mas pra gente falar de um assunto aí que tá dando o que falar e eu tô recebendo um monte de dúvidas. E da semana passada pra cá surgiram algumas coisas novas e eu sempre avisei vocês e sempre falei disso, que sempre que a gente tivesse alguma novidade eu ia estar aqui pra falar pra vocês, tá? Eu vou esperar a doutora Paula entrar. A doutora Paula Bunlai, que é pediatra. Vamos ver se ela aparece aqui já pra mim. Ainda não. Vocês podem ir entrando. E aí, oi meninas. E aí, vamos esperar ela entrar pra gente começar, tá? Aí a gente vai combinar o seguinte, que vocês podem fazer perguntas, não tem problema, tá? Só que a gente vai deixar pra responder tudo no final, pra gente não ficar toda hora parando e respondendo, tá bom? Então a gente vai responder tudo no final, se a gente não falou durante a live. Às vezes a gente já vai ter falado, já vai ter explicado, mas se a gente não tiver falado, a gente vai Tá boa a internet? Tá boa, né? Oi, Paulinha! Oi, E ela tava meio assim, ai meu Deus, como que entra? Agora você vai ficar craque em live, entendeu? é, Bem-vinda, obrigada por aceitar meu convite. Eu sei o tanto que sua vida tá corrida nesses tempos, né? E eu queria que você se apresentasse para as meninas. Olá, tudo bem? Oi, meninas. Meu nome é Paula Gataz Bunlai. Eu sou pediatra e neonatologista. No momento, eu sou professora de medicina da Univag. Eu atuo lá como pediatra e neonatologista. E faço sala de parto, faço consultório e coordeno a equipe de UTI neonatal e sala de parto do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá. Acho que voltou. Paula saiu. Deixa eu colocar a Paula de novo. Peraí. A internet tá uma benção esses dias, né? Não sei se tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo na internet. Aí, voltou. Oi, voltou. Saiu, voltou. E aí a gente vai falar de um assunto que tá todo mundo mandando perguntas, vocês estão com muita dúvida e a gente super entende. E a gente está crescendo muito o número de pessoas, de pacientes com coronavírus positivo. E a gente tem muitos casos que as pacientes às vezes estão descobrindo na época do parto. Então, elas estão fazendo o teste, elas são assintomáticas, e aí descobre isso perto do parto. E aí, o que fazer? Como lidar com essa situação nova, né? E cada vez mais, gente, a gente vai ter casos positivos, porque a gente sabia que isso ia acontecer, né? Que quando as pessoas começassem a sair mais de casa, as pessoas iam disseminar mais o vírus e muita gente ia se contaminar. E aí eu queria falar um pouquinho antes da Paula falar, com relação à nossa parte obstétrica, né? Então, quando a paciente, quem que deve testar? A gente está testando hoje todas as pacientes que vão para o parto. Então, as pacientes que estão indo para o parto, a gente testa através do teste rápido. Se elas têm sintomas, não, a gente tem que fazer o PCR. Isso, a gente testa as assintomáticas, tá? Então, aí a gente faz a sorologia para ver se ela teve contato ou não. Mas as sintomáticas, então, aquela mulher que teve dor de cabeça, que teve dor de garganta, que está com algum sintoma respiratório, tosse, febre, mal-estar, essa paciente precisa fazer o PCR no 5º dia dos sintomas, mais ou menos, que é o mais fidedigno, só que ele demora alguns dias para ficar pronto. Já as assintomáticas,
que a gente está fazendo esse teste rápido, né? E acho que a Paula pode falar um pouquinho. Esse teste rápido, ele não é garantia de que você não tenha. Ele não é garantia, se ele vier negativo, pode estar naquela margem, naquela janela, que ele ainda é negativo, que ele vai positivar só depois. Mas se ele vier positivo, né? Se o IgM tá positivo, é sinal que você tem a carga viral ali naquele momento e que o seu organismo está respondendo de uma certa forma. Então, nesse momento, a gente pode considerar esse teste rápido, dando positivo. Agora, dando negativo, a gente não pode afirmar que a paciente não teve contato ou que ela não tem a doença assintomática, tá bom? Então, existe essa diferença. Você, gravidinha, que tá com sintoma de Covid, vamos falar aqui de novo: tosse, febre, falta de ar, anosmia, não sentiu o cheiro das coisas, não sentiu o gosto das coisas. Aí a gente tem alguns sintomas inespecíficos: cefaleia, dor abdominal, diarreia. Precisam fazer e procurarem o médico de vocês para fazer o exame PCR, tá bom? Já que tá assintomática, que vai para o dia do parto, aí no Hospital Santa Rosa estão se testando todas as gestantes que chegam lá, através de um teste que sai em torno de meia hora, 20 minutos a meia hora, para que a equipe se paramente melhor, para que a gente tome cuidado com secreções dessa paciente, mas a gente vai cuidar de todas, gente. Mesmo as que estão negativo, tem que usar máscara, não pode mais que um acompanhante, não pode fotógrafo, a gente tem que tratar todo mundo igual, porque, como eu falei, esse teste rápido pode ser negativo e a paciente ter a doença. Então, a gente sempre vai tratar, só que a que a gente tem a confirmação que ela tem positivo é essa paciente que a gente vai falar hoje, que tem alguns cuidados a mais. E como estão chegando pacientes sem saber que tinham e testando positivo, a gente não quer que vocês tenham surpresa, né, Paula? Na hora, no momento de como vai ser e tudo que vai acontecer, tá? Então, outra coisa que aconteceu essa semana comigo é que uma paciente tinha agendado uma cesárea eletiva e com 39 semanas, e ela teve sintomas há uma semana atrás. Eu pedi o PCR e o PCR saiu agora, uns 2, 3 dias antes da cesárea dela, né? Ela quis cesariana por opção e esse PCR veio positivo. Voltou? Paulinha, volta a tela aí. Tá, então vamos lá de novo. Então, eu tinha já 7 dias que ela tinha colhido o exame. Então, eu espero mais 7 dias. Eu dou um intervalo de 14 dias que eu preciso para diminuir a viremia e diminuir a transmissão depois para esse bebê quando ele nascer, na amamentação. Então, a gente adiou a cesariana dela para daqui uma semana, ou seja, com 40 semanas, porque a gravidez dela tá normal, porque não era nenhuma urgência, né? Não, lógico que se existir uma urgência ou até ela entrar em trabalho de parto mesmo durante essa semana que a gente está esperando, a gente vai fazer o parto, né? Do mesmo jeito. Mas se a gente pode esperar, não tem por que a gente fazer o parto numa época em que a mulher está com a viremia mais alta. Então, por isso, respondendo algumas perguntas, que a gente espera, se a gente pode esperar, lógico que se ela entrar em trabalho de parto ou se fosse uma cesariana de emergência, a gente não esperaria, mas se a gente pode esperar, a gente vai esperar monitorizando esse bebê, monitorizando essa mãe, tá bom? Então, vamos lá, Paula, chegou essa paciente, ela testou positivo, ela não sabia que ela tinha, ou é uma paciente que já no pré-natal a gente já desconfiou, a gente já pediu exame e ela descobre que ela tem. Quais são os cuidados com relação ao bebê? Com relação ao parto, não muda a via de parto. Eu já falei isso aqui, pode ser normal, pode ser cesárea, vai ser o desejo da paciente, tá? A gente vai ter uma proteção maior com relação à equipe, com relação às secreções. Então, por exemplo, não pode parto na banheira. O parto vai ser num centro cirúrgico, com toda a paramentação da equipe, mas pode usar bola, pode ser na banqueta, pode ter toda a humanização da sala, a luz, a música. A gente só precisa de uma retaguarda maior para a equipe. E a Paula vai falar agora com relação ao bebê no momento do parto. Isso. Bom, vamos lá.
Então, como no início eu tinha comentado, né, hoje eu coordeno um serviço dentro de uma unidade hospitalar de alta complexidade. Então, hoje a gente trabalha dentro de uma maternidade e uma UTI neonatal dentro de um hospital multi, né? Atende todo tipo de paciente, enfim. Com isso, eu estava conversando isso antes até com a doutora Alessandra, essa questão de que há necessidade da gente ter alguns protocolos dentro da instituição visando segurança de equipe e segurança de pacientes, né? Então, assim, todo um fluxo desenhado, dividindo pacientes COVID, de não COVID, suspeitos e confirmados para um lado, pacientes descartados para o outro, pacientes com sintomas para um lado, pacientes sem sintomas COVID para outro, enfim. E aí a maternidade não escapou disso. Né? Então, como você mesma disse, a maternidade hoje as pacientes são testadas, seja para parto normal ou cesárea, realmente não muda, a via de parto é o que a paciente já mantinha no plano dela de parto, na programação como obstetra, e o que a gravidez permite que seja, né? Então, até aí tudo bem, entra da mesma forma. Chegou, fez o teste, acho que esse é um ponto bem interessante, né, Ale? Você já afirmou e já esclareceu que a questão do teste completamente negativo, que hoje o teste rápido ele dosa, IgM e IgG. São duas imunoglobulinas que são sinais de que o seu sistema de defesa já tem alguma resposta. O IgM para as respostas mais curtas, a curto prazo, e o IgG quando você já teve um contato a mais longo tempo, um tempo mais atrás. Então, esse teste rápido hoje ele é feito. Tem 100% de certeza de acurácia, eficácia? Não, na verdade não. Mas a gente precisava, de alguma forma, conseguir separar. Até para a gente trazer um ambiente um pouco mais seguro possível, principalmente para as pacientes totalmente negativas, né? Esse teste vindo totalmente negativo, eu tenho certeza que eu estou isento da doença? Infelizmente, não. A gente pode ter tido contato há tão pouco tempo, a gestante, no caso, que o teste pode realmente ainda estar negativo e ela ser portadora do vírus. Por isso que a orientação, como você disse, de manter o uso da máscara, a paciente hoje, independente, qualquer tipo de pessoas, né? Seja locais fechados ou qualquer tipo de aglomeração, é obrigatório o uso da máscara, isso é na cidade, municipal, estadual, na verdade, nacional. Então, o uso da máscara é sempre preconizado, porém, essa paciente que triou negativo, ela tem a oportunidade de circular por locais do hospital, onde a gente chama COVID-free, livre de COVID. Né? Então é um pouco mais. Ela frequenta a suíte de parto, ela consegue usar a banheira, a gente consegue dar essas condições, por exemplo, para um parto normal, que quando ela testar positivo não vai ser possível. Então, a paciente hoje que testa positivo no hospital, seja IgM, seja o PCR, por conta de uma paciente que foi sintomática, essa paciente tem que ser direcionada para o centro cirúrgico, sim, tá? Seja parto normal ou parto cesárea, porque lá a gente tem salas específicas, onde tem filtros específicos para purificação do ar, não contaminar outras salas ao lado, outros pacientes que possam estar na unidade, né? Dentro do centro cirúrgico a gente tem essa sala que é um pouco mais isenta, um pouco mais segura. Então, essa paciente que ainda é suspeita ou que é já um caso confirmado, seja parto normal ou cesárea, ela precisa ser nessa sala. Geralmente a gente tem essas salas específicas para isso, tá? Infelizmente não tem uso da banheira. E as recomendações ali é o uso de todos os EPIs, né? Os materiais que a gente usa para proteção, autoproteção, máscara, luva, óculos, o face, né? Que a gente acaba usando a máscara facial. O capote tem que ser impermeável para a gente não entrar em contato com as secreções da mãe. Então, assim, todo esse material, ele tem que estar pronto e organizado para que todas as pessoas da equipe tenham acesso, né? E aí é um pouquinho mais restrito, então a gente não pode ter outras pessoas circulando ali. Isso é um questionamento muito comum. Veio pergunta para mim também. Eu posso ficar lá? Eu posso estar junto, meu marido e tal? E, na verdade, quando a paciente ela é positiva, quanto menos pessoas circulam naquela sala, melhor.
A gente entende, a gente compreende. Ah, mas eu tinha o contato em casa, tudo. Porém, essa pessoa vai circular nessa sala, vai ter que sair, dali depois sai, contamina uma bancada, uma maçaneta de porta, enfim. A gente está trabalhando com uma doença até certo ponto bem desconhecida, pouco conhecida, né? E que a gente já sabe. Um dado importante que a gente sabe da doença é que ela é altamente contagiosa. Então, quanto menos pessoas circularem ali, menos pessoas vão poder levar esse vírus para fora dessa sala, que é muito importante para nós esse controle da doença dentro do hospital. Claro, né? Ninguém quer expor ao risco um paciente ali ao lado que às vezes não tenha isso. Mas, de uma forma geral, é isso. É uma sala especial dentro do centro cirúrgico, que tem filtros específicos, inclusive na parte de ar-condicionado, encanamento e tudo. A princípio, o acompanhante participa, mas não lá, direto, lado a lado. A gente ainda não teve, tá? Lei parto normal, Covid positivo. A gente ainda não teve essa situação, graças a Deus. Mas os partos cesarianos a gente tem a presença do acompanhante. Geralmente o acompanhante também testa, porque ele é um contactante direto. E será que ele pode estar circulando pelo hospital? Será que ele também não é portador da doença, assintomático? Enfim. Se o paciente testou positivo, a gente sugere que o acompanhante principal, que no caso geralmente o parceiro ou a parceira, enfim. E aí, o ideal é que eles sejam testados também para poder entrar ou não dentro do hospital, né? Esse acompanhante pode circular com a gente no centro cirúrgico, pode ver a reanimação, mas ele acompanha tudo por um vidro. A gente tem essa separação bem feitinha. Não tem dado problema, tem dado tudo certo, eles conseguem acompanhar de perto, as pacientes se sentem acolhidas. É difícil, né? A gente está trabalhando com, ao mesmo tempo, a gente quer um momento todo humanizado, próximo, é isso que a gente preza no dia a dia, né? Mas ao contrário disso, tem uma doença aí que separa todo mundo e deixa todo mundo isolado. Então a gente tenta agir de alguma forma com que a gente bom senso, digamos assim, mas sempre mantendo segurança de todo mundo, seja da paciente ou seja da equipe. Então, parto a princípio da paciente positiva no centro cirúrgico, acompanhante confirmado negativo, pode estar acompanhando tudo ali de perto, mas não junto. A paciente precisa usar máscara 100% do tempo, e isso é uma coisa difícil, né? Ela está passando por um procedimento cirúrgico, ela está passando de repente pelos puxos, enfim, o expulsivo. Então não é fácil, mas é algo que é recomendado sim, quanto menos ela jogar aerosóis e partículas que possam conter o vírus no ambiente, melhor. Então, a princípio, esses são os primeiros cuidados, né? Agora, diretamente com o bebê, algumas coisas hoje a gente preconiza que sejam feitas. Esse bebê, ele precisa, o clampeamento do cordão é um pouquinho mais ágil do que normalmente a gente gostaria, né? A gente também uma outra coisa que é interessante, o clampeamento tardio, acho que a gente pode falar isso em um outro momento, mas a princípio, hoje a recomendação ainda é um clampeamento um pouco mais curto, né? Um prazo mais curto de tempo. Um minutinho Infelizmente, ali, dá para esperar um minutinho, né? dá para esperar um minutinho. Não é aquele imediato da emergência, tá? Não é uma emergência. Considerando aqui uma situação habitual de um bebê que nasceu bem e tal. Então, o clampeamento a gente só não posterga demais. A princípio, hoje, a gente não indica que esse bebê venha para o colo, venha para o pele a pele antes de uma higienização, né? Porque ele pode conter. Até que ponto tem ou não tem presença do vírus nas secreções de parto? Não temos muito esse dado concreto hoje. Estima-se que não haja ou poucas chances, né? Mas a gente não tem como comprovar isso 100%. Então, a gente precisa permitir que esse bebê nasça em segurança. Hoje, Ale, a gente tem, assim, dos poucos trabalhos que a gente tem falando sobre bebês, a gente pode dizer que em torno de 99% dos casos, as crianças nascem isentas do vírus. Se a criança nasce isenta do vírus, não faz sentido eu colocar ela em contato com a pessoa que está testada positivo de imediato. É proibido o contato com a mãe? Não, não é proibido.
Porém, a gente posterga isso um pouquinho, lógico, sempre explicando tudo para a mãe. Ela tem que estar sabendo o que está acontecendo, tal. A gente tenta avisar previamente. Mas isso é para uma segurança do bebê. Eu costumo brincar que ali na sala, a única pessoa que a gente tem certeza que é negativa é aquele bebê que está chegando, porque Acabou praticamente de não tem nascer. contato. É, o único Uhum. que não se pôs, enfim. E a gente tem muito, nada quase de evidência dizendo que esse bebê pode ser contaminado intraútero. Então, a chance dele nascer sem a doença, sem o vírus, é gigante. Então, a gente precisa proteger esse bebê. E é esse o sentimento das gestantes que eu tenho percebido, que já testaram positivo, que tiveram que passar por essa situação. Elas querem proteger os seus bebês. Né? Então, elas entendem que esse pele a pele vai ser postergado, vai ser daqui a pouco. Ela não vai poder beijar o bebê dela agora. Então, é uma situação super difícil, né? A gente deixa com que ela veja o bebê, tudo, ela vai ter o encontro, a gente faz as fotos. Tem sempre, de repente, um anestesista lá paramentado que pode fazer essa parte de fotógrafo, né? Uhum. E aí a gente Lembrando que tenta. não pode entrar fotógrafo, né? Então toda a equipe Exato. tá virando É a equipe que está fotógrafo ali agora. dentro da sala. O anestesista vira fotógrafo, então a É, enfermeira vira fotógrafa. Então a gente aproveita alguém ali, faz umas fotos. E aí a gente tem que limpar o bebê quanto antes, tirar todo e qualquer tipo de secreção para que ele não fique em contato com aquela possível secreção contaminada, né? Se o bebê está em boas condições, hoje a gente ainda está preconizando o banho, né? Esse banho que a princípio a gente deixa sempre para depois, não faz de imediato após o parto, né? É uma forma de humanizar também o atendimento e tudo. Mas, infelizmente, nessa situação da mãe positiva, a gente tem precisado criar outras regras, né? E essa é uma delas. Então, o banho, o transporte desse bebê só em incubadora fechada, mesmo que ele vá para o quarto, né? Então, assim, a gente tem toda uma cautela, uma paramentação, e a gente segue protocolos que foram, assim, estudados, reestudados, discutidos, rediscutidos. E, de repente, eu comentei isso com você, né? A questão de que o que a gente está falando aqui hoje, de repente, amanhã já não vira verdade mais, né? Pode ser daqui que uma isso mude amanhã. semana já mudou tudo, é. Exatamente. Então, assim, tá bem dinâmica a situação. A gente tem visto, a gente tem encarado muito cada caso como um caso individual e tudo que a gente conseguir adaptar para trazer um atendimento um pouco mais próximo, humanizado, para tornar aquele momento, não tirar o momento especial daquela mulher, né? Que Bom, eu que sou mãe não posso nem preciso falar, né? Acho que todo mundo que está assistindo que também é mãe, eu não sei se tem momento mais especial na vida do que esse. Então, é o momento que você conhece o amor da sua vida, né? Então, assim, é muito delicado e tudo, mas ao mesmo tempo a gente precisa proteger esse bebê. Então, hoje, essas restrições, esses cuidados, a necessidade do teste, a paramentação, o clampear mais rápido, o banho, não fazer o pele a pele, não amamentar ali, naquela hora que o bebê ainda tem sujidades, né, secreções. São situações que a gente está precisando tomar esse tipo de atitude, porque a gente não conhece tanto a doença e não sabe o quanto esse bebê pode se contaminar nesse momento e a gente quer proteger esse bebê, né? Mas Mas então, assim, assim, a Paula, princípio no nascimento é isso. mas depois de um tempo ali, nasceu o bebê, teve todo esse cuidado, esse bebê vai voltar envolto, né, aquecido, e a mãe lavando as mãos ali com a máscara, ela pode pegar o seu bebê, né? Fala um pouquinho da amamentação, que pode amamentar, que eu acho que é uma Então, dúvida dela. é, Então, isso é uma outra situação. Com relação ao contato da mãe com o bebê, não há contraindicação disso, né? A gente precisa, lógico, tem uma listinha, higienização das mãos, uso do álcool, a lavagem das mãos e dos punhos, o uso 100% da máscara, quanto mais vedada na pele, melhor, né? Não há impedimento dessa mãe permanecer com o bebê, não há impedimento dessa mãe amamentar o seu bebê, lógico, tomando todos esses cuidados e precauções. Né? Eu falo para elas assim, a gente vai deixar vocês um pouco desaninhados um pouquinho, porque a princípio a gente vai ter ali um acompanhante, né? Depois, essa paciente ela merece um acompanhante, como todas. Mas de repente ela vai
priorizar o momento da amamentação, amamenta com toda a higiene e cuidado. De repente, o outro cuidador, seja o parceiro, a mãe, enfim, irmã, essa outra pessoa, esse outro cuidador pode fazer os outros cuidados para evitar aquele contato muito íntimo por muito tempo. Lembrando, gente, isso tudo é pensando na segurança do bebê, para que ele não se contamine. Né? É uma outra coisa que a gente pode falar também sobre a questão da gravidade da doença nos bebês, que a gente não vê, né, Ale? Graças a Deus, a gente não vê bebês com situações de gravidade. Já houveram perdas? Já houveram perdas no Brasil, no mundo, na verdade, tem relatos de que já teve perdas. Mas até que ponto foi só por conta dessa doença ou de alguma outra doença associada, prematuros, enfim, tem algumas outras coisas que podem atrapalhar essa análise. Mas, a princípio, tudo tende a mostrar que os bebês não têm a tendência a ter doença grave. Mas são seres imunossuprimidos, né, que ainda estão naquele início de vida, ainda não tem imunização de nenhum tipo, o sistema imunológico ainda não está acordado, ele nasce um pouquinho dorminhoco. Então, assim, até que ponto esse bebê pode ter reações, às vezes, inesperadas e fazer uma doença grave? A gente não tem muito essa certeza, e aí por isso a gente prefere que essas crianças não adoeçam, para a gente não ter que descobrir isso na prática, né? Uhum. E aí é importante o que você falou da questão do acompanhante, de ver quem que vai ficar com essas pacientes. E assim, vocês podem ficar sim com o acompanhante, né? É um direito e tal. E não é obrigado o acompanhante testar, tá? Para entrar, para ter o parto, enfim. Mas a gente sugere que o acompanhante teste, justamente por isso. Porque esse acompanhante vai ter esse cuidado com o bebê que às vezes você não vai poder ter naqueles dias, né? Então é importante que essa pessoa também teste. E se for um acompanhante que também vem positivo, trocar esse acompanhante, ver uma outra pessoa que possa ficar ajudando, né? Que não seja uma pessoa de risco, de fator de risco, né? E aí tem que olhar tudo aquilo que a gente já falou, a idade, se tem pressão alta, diabetes, problema cardíaco, problema pulmonar, ser tabagista, ser obeso. Então, não ser uma pessoa com fator de risco, mas ser uma pessoa que teste negativo para ficar ali acompanhando e ajudando com esses cuidados do bebê, né? O ambiente, né, do hospital, independente de ser uma enfermaria, um apartamento que seja, o espaço é pequeno, né? Se a gente tiver 2 pessoas, por exemplo, positivas dentro desse espaço pequeno com esse bebê, não é o ideal. Toda mãe que testou positivo no momento da alta recebe todas as orientações para manter o cuidado com o bebê em casa. E aí a recomendação neste momento, eu acho que a gente até peca um pouquinho pelo excesso, mas a gente tem recomendado sim que ela mantenha desde o início dos sintomas ou desde o dia do teste dela positivo, isolada desse bebê, isolada eu digo, tomando esses cuidados todos de higienização, uso da máscara em tempo integral. A gente pede hoje no tempo máximo que a literatura descreve como reação do sistema imunológico. Qual foi o tempo máximo que já foi visto aí na literatura? E as curvas de imunoglobulina podem se estender até mais ou menos 24, 25 dias. Então, hoje, as pacientes que saem do nosso serviço, a gente tem dado essa orientação. A gente vê as pacientes seguindo à risca. Familiares, você disse, por exemplo, não é obrigatório que o pai, que é quem está direto com a mãe, né, em contato direto, não é obrigatório que o pai teste, mas todos os pais testam. Eles querem saber se eles vão poder estar junto, ficar, de repente, no mesmo quarto que o bebê em casa, que é uma coisa que a gente não recomenda. O cuidado com o bebê, por exemplo, em casa, a gente pede que use quartos separados. Eles se encontram para amamentar, de preferência num lugar bem arejado, a mãe tomando cuidado, usando a máscara, mas que o bebê não permaneça dentro do mesmo quarto que ela o tempo todo. Então, assim, se você já sabe que, de repente, por acaso, o pai testou, fez, é negativo, fica um pouco mais livre, ele também um pouco mais à vontade no cuidado com o bebê, de repente tocar mais, abraçar, beijar, enfim, a gente quer pegar a cria, morder a hora que nasce, mas nem sempre dá. Então, elas estão tendo que adiar um pouquinho esse contato mais íntimo,
Mas se você testou alguém que está próximo, que vai cuidar do bebê, alguém que está testado negativo, já sabe cuidar esses distanciamentos que mesmo dentro de casa precisa fazer quando tem alguém positivo, né? Uhum. E acho que é importante a gente falar isso, né? Então, a partir do momento que testou positivo, quando você faz e tem um sintoma, e aí você consegue fazer o PCR, você consegue dar certinho aqueles dias do início dos sintomas, fazer os 14 dias, mas quando a paciente é assintomática e você não sabe quando iniciou aqueles sintomas, então eu acho interessante isso que você falou, de deixar uns dias a mais, não só os 14 dias, mas deixar uns dias a mais. Eu sei que essa é uma dúvida das pacientes que estão testando positivo. Até quando eu vou ter que ter todo esse cuidado? Até quando que eu vou ter que não poder beijar meu bebê, né? Então, seria aí esses 24 dias, sabendo que depois dos 14 a chance é muito baixa, né? Mas que deu mais uma margem de dias para a gente ter certeza que vocês não têm mais vírus circulando a ponto de poder transmitir isso para o bebê, né? Aproveitando que você falou um pouquinho, a gente falou da maternidade, como vai ser com essas pacientes positivas. Você falou um pouquinho de casa. Tem mais alguma recomendação em casa com relação ao bebê, além de dormir em quartos separados? Olha, hoje a gente tem pedido para que as pacientes prefiram, né, a questão dos quartos separados. O cuidador não ser a pessoa que testou positivo, de preferência, né? Lavagem de mãos, uso do álcool e a máscara 100% do tempo, ser contato com o bebê no mesmo cômodo. Se precisar, por acaso, estar no mesmo cômodo, sei lá, tenho só esse cômodo. O ideal é que o bebê e mamãe, o bebê e a paciente que está positiva fiquem. A gente tem isso escrito na literatura, mas é meio até um número meio cabalístico, né? 2 metros de distância, que eles permaneçam no mesmo cômodo, sempre com 2 metros de distância a maior parte do tempo. Há alguns relatos também, os dados não são tão consistentes, mas é uma recomendação, principalmente dentro do serviço de saúde, não ter contato direto com fezes e urina do bebê, que a gente sugere que, se houver a possibilidade, quem vai fazer esse cuidado de troca de fraldas, tá, usar as luvas, dentro do hospital a gente preconiza isso, tá? Até porque a gente precisa, de qualquer forma, prevenir com que a equipe de saúde adquira qualquer tipo de cepa, do vírus, enfim. Então, até para prevenção da equipe, a gente preconiza o uso de luvas na troca de fraldas, tá? Isso não é obrigatório na família, mas é algo que eles sempre questionam a gente, porque eles veem a gente fazendo esse cuidado lá na troca de fraldas, e a gente é uma orientação que a gente pode dar a mais também. Como eu te disse, né, Ale, a gente está pecando talvez pelo excesso, né? São situações assim muito extremas, muito novas, e o tempo todo é difícil a gente não se enxergar na situação, né? Se fosse comigo, como eu faria? Se fosse comigo, será que eu me testaria? Eu iria querer testar meu marido? Enfim, então, para a gente desenhar protocolos e desenhar recomendações para que muitas pessoas sigam, a gente tem que sempre arrumar uma forma com que proteja a maioria. E aí, para proteger a maioria, a gente pensa nessa orientação também, tá? Então, o distanciamento de 2 metros, preferência cômodos diferentes, lavagem de mãos, uso do álcool para antes de amamentar, a máscara 100% do tempo em casa, e tentar com que uma outra pessoa, um outro cuidador, faça os cuidados de higiene diária, troca do bebê, o arrotar, enfim. Aí a gente tem todos os cuidados do bebê, a gente terceiriza para esse cuidador que, no caso, idealmente, tenha testado negativo. E passando esses dias, esses 24 dias, essa mãe, ela pode ficar tranquila e ela pode beijar o seu bebê, ela pode relaxar e curtir esse momento um pouco mais íntimo da maternidade, ou ela tem que fazer um novo exame, ou ela precisa ser testada novamente? Olha, hoje a gente não tem a questão da obrigatoriedade da retestagem. Não há essa recomendação de uma forma geral, tá? Lógico, tem gente que, tá, mas eu quero fazer, enfim, conversa com o seu médico e, como eu te disse, cada caso a gente tem avaliado individualmente, né? Mas eu acho que é bem interessante a gente entender que as recomendações atuais
como você disse, deixa um prazo aí de 14 dias, né? Após o início dos sintomas ou a sua testagem positiva. A gente já está deixando um tempinho a mais. Em teoria, ela está segura para já manter o contato mais íntimo com o bebê e tudo. E isso, inclusive, muitas pessoas vão falar, mas é um tempo muito longo, 24 dias. Mas volta lá naquele assunto do início da nossa live. Você postergou o parto de uma paciente sua, certo? Então é mais, digamos, uma semaninha ali na barriga. Se o teste dela foi na quarta passada, dali uma semana ela tá com quase 14 dias do teste. Então, de repente, 10, 12 dias do teste. Faltam só mais 12. Então, você já encurta até esse pós, né? A gente tenta expandir um pouquinho para os 24 dias para dar um pouquinho mais de segurança para ela justamente não precisar testar, tá? Tem como eu falar que é uma regra? Não vai testar, não precisa, não vai, não pode. Não tem como eu dizer que é uma regra, mas a recomendação é que você não precisaria mesmo, não há necessidade disso. Então a gente não orienta que faça. E nem a testagem do bebê. Eu acho tem muita gente que pergunta isso, porque será que precisa, assim que o bebê nasce, já testar o bebê, ou depois de um tempo testar o bebê? Pois os bebês que vão ser testados são os bebês que se tornarem sintomáticos. E aí, tudo aquilo que você disse dos sintomas inicialmente, para a população adulta, para criança, não vale muito. Porque para criança, qualquer coisa é doença. Né? Então, assim, qualquer queixa diferente do habitual no recém-nascido, que tenha tido contato com a mamãe Covid positivo, o pai, enfim, alguém com contato íntimo em casa, precisa ser observado. E quais são esses sinais, Paulo? Então, os sinais são muito desde recusa da mamada, temperatura, que é algo que não é comum no recém-nascido, né? A febre, no caso, sonolência excessiva. Se você tem certeza que seu bebê está mamando, mas está sonolento além do habitual, esquisito também. Então, sinais de desidratação, vômito. Mas, lógico, os sintomas respiratórios são os mais habituais. Né? Na literatura, os poucos casos de recém-nascido geralmente coincidiram de ter sintomas respiratórios, uso de oxigênio, aumento da frequência respiratória, uma gemência, dificuldade respiratória. Então, assim, tem os sintomas clássicos também que podem aparecer no recém-nascido. Porém, pode ter alguns sintomas que são mais... Pode ser qualquer coisa. Então, precisa ter uma atenção especial, precisa estar em contato mais direto com o pediatra nesses próximos dias após a alta. Tem que estar já iniciando uma poricultura mais precoce, né? Precisa estar acompanhando de perto, porque algumas alterações que às vezes parecem que não é nada, é alguma coisinha, de repente já pode ser sintoma sim. Não só dessa infecção, mas de outras também, né? Então o bebê não tem muitos sintomas específicos para esse tipo de doença. Então é legal observar qualquer outra alteração no comportamento, no estado geral do bebê. E o teste no bebê é feito pelo PCR, também da nasonaringe? Isso, também nasofaringe ou orofaringe, é feito a coleta do suave mesmo, pela narina menorzinha, tá, gente? Não é aquele cotonete horroroso, que é ruim, né? Quem fez o exame já tá sabendo. Mas o cotonete da mesma forma, coletado no mesmo local, e o bebê precisa estar no terceiro dia de sintomas. Então, geralmente, esse bebê está internado. A gente considera, a partir da internação, a gente coleta a história, tudo, vê quando iniciou aquele tipo de sintoma. Se é um caso suspeito, ele fica em observação, tratando qual sintoma ele está apresentando, e o teste o exame é coletado no terceiro dia de sintomas. Não adianta nascer e colher. Ah, mas eu quero colher. Não adianta. Precisa ter 3 dias de sintomas e aí fazer a coleta, para a gente ter o pico, para a gente ter uma concentração de vírus que teve a ponto de trazer sintomas do bebê e ser detectado no exame. Senão você vai submeter o bebê a um exame que é desconfortável, ruim, e não vai ter resultado nenhum. Tá.
Como a gente vai começar a responder as perguntas de vocês agora, eu acho que era isso que a gente tinha que falar, né, Paula? Que a gente queria passar, assim, de recado. Agora a gente vai respondendo as perguntas. Mas eu queria falar que, como a Paula falou, que para os bebês também a gente não tá vendo casos graves, que está sendo muito raro. Na gravidez também, a gente tá tendo muito raro casos graves. Geralmente as gestantes são assintomáticas, então a gente vai descobrir mesmo porque elas testaram ou porque elas tiveram sintomas leves, como uma cefaleia, né, a anosmia. Então, assim, lógico que vocês têm que ficar atentas, têm que ficar de olho nos sintomas. Eu acho que se vocês têm qualquer sintoma, tem que testar, tem que procurar saber se tem mesmo. Mas não, a gente não está aqui para apavorar vocês. A gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia que essa contaminação ia aumentar e a gente se preparou para isso. Os hospitais eles se prepararam para isso e a gente está aqui para levar informação para vocês, para que vocês fiquem mais calmas, mais tranquilas, sabendo que a gente está tomando todo esse cuidado, né, de evitar a contaminação, todo esse cuidado com relação de vocês aos cuidados com o bebê, justamente para isso. Mas que a gente sabia que isso ia acontecer e a gente vai ter que passar por isso e a gente precisa passar por isso juntas, tá? Tem muita gente me perguntando, mas eu posso tomar remédio para profilaxia? O que eu posso fazer para prevenir? Gente, não existe na literatura. Nós somos médicas, a gente não pode falar nada para vocês aqui que não seja baseado em evidência. Tá? Então, todos os órgãos regulamentadores, todos os profissionais que são os infectologistas, os médicos especialistas em doenças infectoparasitárias, não existe profilaxia, não existe nada que trate o vírus, que cure o vírus, tá? Então, mas tomar vitamina ajuda. Você vai tomar e vai fazer a reposição vitamina como você fosse fazer se não existisse o Covid. Então, se tem vitamina em déficit, essa vitamina tem que ser tratada, seja vitamina B, seja qualquer outra vitamina. A gente faz isso já na gravidez. Então, hoje a gente prescreve isso na gravidez justamente para evitar essa deficiência. Então, não existe ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai vir aqui e vai falar que mudou, que agora tem, mas não existe profilaxia, não vão tomar remédio sem prescrição médica, sem orientação médica. Não existe também nos casos leves ainda o uso aprovado de algumas medicações que estão se usando. O que a gente tem é a experiência, às vezes, de alguns colegas que usam, mas a gente tem que lembrar que 85% a 90% dos pacientes que vão ter Covid vão ter da forma leve e não precisam tomar nada. 10% vão ter o caso grave, esses sim vão ter que ser internados, vão ter que usar antibiótico necessário, corticoide, anticoagulante, enfim, todas as medicações que estão se usando, os protocolos em cada hospital. Então, não existe, gente, a gente não pode, aqui, como somos médicos e formadores de opinião, dizer para vocês que existe uma profilaxia, que existe tratamento para os casos leves, porque a maioria vai ser leve, 85% a 90% vai ser leve, independente, vocês estão grávidas. Existem medicações que dá para a gente fazer na gravidez, nos casos graves, existem e vão ser feitas, mas só nas pacientes que realmente têm indicação. Então, isso só o médico de vocês que vai poder, né, avaliar a situação de cada uma de vocês e aí prescrever o que realmente for de evidência científica, o que realmente for visto que vai causar mais benefício do que risco para vocês. Vocês têm que lembrar que vocês estão grávidas, tá bom? Que não é qualquer remédio que vocês podem usar. Então, respondendo já uma pergunta, não existe essa profilaxia, nem esse tratamento do vírus até o momento, tá? Bom, começando muito aqui, menos do Paula, bebê, né, Luiz? Muito menos do bebê. Não deem nada pro bebê. Vamos lá. Hum. Ai, gente, obrigada pelo carinho. Um monte de mensagenzinha de carinho. Gostoso, né? Paulo, todo mundo aqui falando. Paula maravilhosa. Paula, Dr. Paula. Uma pergunta. O teste está feito só no Hospital Santa Rosa? Então, no Hospital Fêmea, que é a outra grande maternidade que a gente tem aqui, eles não fazem o teste, eles têm um andar só para paciente que tenham sintomas, mas aí são as pacientes sintomáticas, que já fizeram PCR e viram que estava
estava positivo, e aí essas pacientes ficam lá, mas não é obrigatório o teste, não pode se usar a banheira lá, a suíte de parto foi desativada temporariamente, e foi feito um quarto, nesse quarto, com a cama própria de parto, bola, banquete, enfim, tudo, mas não pode, a gente trata como toda paciente sendo, né? Então, a gente vai tratar toda paciente como sendo positiva, a gente vai paramentar toda a equipe do mesmo jeito, mas eles não exigem esse teste, tá bom? Aí estão perguntando se pode tomar ivermectina como preventivo. Já respondi, né? Que não existe profilaxia. Quem der positivo não poderá ter acompanhante? Pode ter acompanhante, só que é o que a gente conversou, né? O acompanhante às vezes não vai estar ali tão próximo, porque senão ele pode se contaminar também se ele ficar próximo de você, né? Então você vai ter que entender que naquele momento você vai ter que se proteger um pouco mais para não transmitir para as pessoas. Então, às vezes uma analgesia de, por exemplo, um parto normal. Se a paciente está com muita dor, uma analgesia de parto é bacana, porque ela vai relaxar, ela vai se acalmar, ela vai curtir o parto de uma maneira, né, com menos dor, e aí ela vai conseguir ter mais consciência até dessa questão de proteção, tá? E já respondendo uma pergunta que tem ali embaixo, que se a grávida que está positiva pode ter parto normal. Não só pode, como deve. Porque você não vai passar por uma cirurgia. Então, assim, querendo ou não, a cirurgia, a sua imunidade cai. E você pode ter alguma repercussão depois. Então, assim, eu acho que vocês têm mais é que tentar o parto normal mesmo, se vocês estiverem positiva, porque vocês não vão ter o pós-operatório depois, que tem que cuidar. Porque tem muita gente que medo da dor do parto, mas a cesárea dói depois e vocês vão precisar de ajuda. Então, vocês vão estar um pouco mais ali acamada, né? Tendo que depender dos outros. Então, eu acho que se tá positivo, aí sim vocês têm que tentar. Aí tem uma Aliás, pode falar. Não, aliás, isso é uma das justificativas do hospital, aliás, definir e testar todo mundo, porque toda gestante, ela, tudo bem, pode ser que ela chegue para um parto normal, mas ela existe a possibilidade, ela corre o risco de ter que ir para um parto operatório, né? E o procedimento cirúrgico, seja ele de baixa, média ou grande complexidade, é um procedimento cirúrgico que causa uma reação no organismo, aquela resposta inflamatória ao trauma. Então, o organismo responde diferente quando sofre qualquer procedimento cirúrgico. É uma autoproteção que o nosso sistema de defesa faz, né? Então, surgiu-se a necessidade a partir do momento que precisava testar todo mundo que fosse passar por um procedimento cirúrgico, né? É um hospital, como eu disse, que atende outras especialidades, não só maternidade. Então, surgiu a partir daí essa necessidade de testar todo mundo. E aí, a paciente gestante entra nesse fluxo do paciente cirúrgico hoje do hospital. E aí, por isso, a necessidade de testar. Ela vai passar, de repente, para o procedimento cirúrgico que vai trazer um estresse grande para o corpo dela. E aí, se ela tem uma contaminação de um vírus, passa por um estresse, é a chance do vírus trazer, de repente, uma doença mais grave. Então, por isso também o motivo de você postergar os partos de uma paciente positiva, deixar para fazer mais tarde essa cesárea, ou preferir, de repente, o parto normal, se você tem essa opção de ter o bebê de parto normal, porque daí você não precisa passar por um estresse da cirurgia. Querendo ou não, é um estresse pós-traumático. Então, isso foi pensado, inclusive, nessa situação, para definir e testar todos os pacientes. Uhum. Tem uma me perguntando aqui: estou com coriza e garganta querendo inflamar, devo fazer o teste? Gente, qualquer paciente com sintoma gripal ou sintomas inespecíficos e que esteja no grupo de risco, é indicação de testagem. Então, conversa com sua médica e comigo, no caso, se for meu paciente, mas acho que a Bru, e a gente vai testar, tá bom? Se vier negativo, ótimo, fica todo mundo feliz. Se vier positivo, a gente vai ficar de olho e ficar com mais atenção, tá bom? Então, aproveitando, já lança uma dica da pediatra. Já inala o soro fisiológico, lava o nariz com soro, analgésico dá para tomar. Então, de repente, é só o tempo seco, né? Também não vamos ficar, né, todo mundo paranoia e achando que não é.
Mas eu acho que a gente tem que ficar assim, tem que ficar de olho. E essa minha paciente que eu testei, que deu positivo, que eu adiei o parto, ela teve só uma dor de cabeça. Então, mas era uma paciente que nunca me reclamou de dor de cabeça. Então eu falei, epa, peraí, né? Não tá normal. Quando a gestante volta para casa, mesmo testando negativo, como lidar com as demais pessoas da casa? Exemplo, a avó que mora junto, visto que passou por um local de risco, que foi um hospital. As vovós, né? Oh, vovó. Eu, sinceramente, não sei o que seria de mim, eu parindo, tendo um filho sem minha mãe para me ajudar. É difícil. É muito difícil. Essas são as situações mais difíceis. Na verdade, esse é um problema por qual a população, a sociedade está enfrentando, né? De uma forma geral. Não só puérperas, enfim. Todo mundo que tem avó em casa, né? Enfim, está passando por isso. É algo muito complicado. Se você quiser manter 100% essa segurança, o ideal era que não tivesse o contato com a avó por 14 dias. Que aí é um tempo mínimo, mas não precisa fazer os 24, tá, gente? Os 24, 25 dias a gente está pedindo para os bebês. São imunodeprimidos, enfim, para ter uma margem de segurança maior. Agora, hoje, a gente ainda, quem viajou, teve o contato com alguém Covid, chegou, o ideal é ele não sair de casa por 14 dias. Essa é a verdadeira quarentena, né? Começamos a pandemia com essa definição de quarentena. Os 14 dias de quem teve contato com alguém Covid para ficar isolado, esperando para ver se vai ter sintoma ou não. Então, se você frequentou o hospital, ou supermercado, ou shopping, não vão, por favor. Mas, assim, se você frequentou locais onde você correu risco, teoricamente, você teria que ficar em quarentena, são os 14 dias, né, para ver se surge algum sintoma. Surgindo sintoma, realizar os testes. Mas se não surgir sintomas, 14 dias é o tempo mais seguro aí para ficar em distanciamento da vovó. E aí depois, pronto, tá liberado, né? Desde que a vovó também não esteja saindo pra rua, né? Porque senão é capaz dela levar, então ela tem que ficar lá com você isolado. Gestante terá que ficar sozinha no quarto sem o acompanhante se der positivo. Não, que a gente já conversou, né? Vocês podem ficar com o acompanhante ajudando. A mãe positiva vai amamentar? A gente já respondeu que sim, com todos aqueles cuidados. Sua prima tá Se aqui, ela Paula, quiser, né, Ale? mandando oi. Se Não, ela lógico, quiser. se ela quiser, se ela A quiser. opção da amamentação, assim como a opção do parto, é da mulher. Então, ela pode optar por não amamentar e tudo bem. A gente vai ter que saber orientar a melhor forma de conduzir. De repente, ela quer nesses 24 dias nem amamentar, nem pegar o bebê. Ok também, não tem problema nenhum. A gente está lá disponível para te orientar a fazer tudo da melhor forma e com maior segurança para o bebê. Aí tem uma perguntando se os profissionais do hospital estão sendo testados com periodicidade. Os profissionais do hospital estão sendo testados com periodicidade. Não é obrigatória essa testagem, tá? Mas quem teve mais contato, de repente, quem está atendendo o pronto atendimento de clínica, que tem visto casos diariamente, os médicos da UTI, ou qualquer pessoa que não tenha tido contato com ninguém, que saiba que está doente, mas que teve sintoma. Tá? Então, os profissionais têm sim. A gente, inclusive, está com bastante afastamento, licença, porque todo mundo que é suspeito começou a ter sintoma, afasta, o exame não sai na hora, né, Ale? O teste rápido sai no dia. Mas o PCR, que é o do cotonete, que é o melhor para fazer o diagnóstico do vírus em si, que é o que a gente preconiza em fazer nos pacientes sintomáticos, esse demora uns dias para ficar pronto. Então, até que saia o resultado, os funcionários ficam afastados. Então, a gente está até tendo cobertura aqui, cobertura ali, um ajuda o outro. Porque querendo ou não, alguém que por acaso tá com a garganta lá, querendo arranhar tal, já tem afastado, consegue um substituto até que se confirme que ele está ok. A gente que está começando agora a entrar em contato mais com essas pacientes positivas, a gente também vai se testar frequentemente, né? Eu sempre brinco com os colegas obstetras, a gente não pode pegar junto, a gente tem que pegar em épocas diferentes, né? Eu acho que para os pediatras são iguais, porque um cobre o outro, um cuida das pacientes do outro, e aí vambora, né?
Mas a gente está tendo esse Uma cuidado de regra para testar. gravidez, né, Lê? Oi? É regra para gravidez também. Tem que uma engravidar em tempos diferentes da Pois outra. é, não, é tudo viagem, gravidez, até doença a gente tem que combinar de ficar doente Tem que combinar. em épocas diferentes, porque não dá para ficar doente junto. Então, fiquem tranquilas que a gente está cuidando disso e também se protegendo, né? É... Quando. Se esse teste é pago no Santa Rosa, é pago, né? O convênio ele não cobra esse teste sorológico, tá? Então ele é pago, é um valor de 200 e pouco, né, Paula? Então, o teste rápido hoje está no valor de 280. Vai chegar um novo lote de um teste diferente, a gente ficou sabendo isso hoje na reunião. Vai chegar um teste diferente, que agora é feito vai ser feito só com o sanguinho do dedo. E aí ele é até um pouco mais Uhum. rápido, tudo. Parece que vai ter um valor até mais diferenciado, melhor. Mas hoje o teste está 280. E aí, se o paciente testa positivo nesse teste rápido, a gestante tem obrigatoriamente, a médica solta o pedido do PCR, aí esse é feito pelo plano com a paciente lá internada. Uhum. E se está sendo obrigatório fazer o teste no Hospital Santa Rosa, sim, no Hospital Fêmea, não, justamente por esse teste, às vezes dá uma margem de erro, né? Que mesmo estando negativo, ele pode estar positivo. Lá eles estão considerando todas como uma possível paciente positiva e tomando todos os cuidados. E é isso que a Elaine está falando aqui, ó. Caso ela não tenha como ter acesso ao teste, devemos orientar os mesmos cuidados. Sim, a gente vai ter os mesmos cuidados. Já Quando a respondendo. paciente não testa, ou de repente o trabalho de parto avança tão rápido a ponto de não ter o resultado do teste, ela é sempre encarada como um COVID positivo. Hoje a gente já está tendo que tratar dessa forma, até como eu disse, para proteção de outros que possam ser negativos e proteção da equipe. Então, quem não testou, não deu tempo, ainda não saiu o resultado, enfim, ele vai acabar sendo encarado como um COVID positivo até que o resultado do teste chegue. Mas acho A difícil, Patrícia. sabe? Acho difícil, Ale, a gente tem tido muita adesão, né? Nesse pensamento de que realmente você quer saber a sua condição de saúde porque vai nascer um bebê ali isento da doença, né? Vai nascer a pessoa mais importante da sua vida, você não quer contaminar essa criança, você andou, foi no supermercado, foi enfim, na farmácia, e aí a gente não sabe mais onde está, né? Onde tem vírus, onde não tem. Né? Até Tá em pouco todo tempo lugar, gente. Tá em todo em lugar todo agora. lugar. A gente tem que considerar todo lugar. Por isso que o cuidado tem que ser 100% do tempo, né? Tá em todo lugar. Aqui a Patrícia está perguntando se mesmo já passando pelo período de isolamento, o teste rápido vai dar positivo. E mesmo assim não pode usar a sala de parto. Não, se você já teve uma confirmação, você já ficou em isolamento, possivelmente só vai dar positivo o seu IgG, né? O seu IgM vai dar negativo, que é a fase aguda, então você vai poder usar a sala de parto. Se a mãe testa positivo no início da gestação, até no parto, ainda assim tem um perigo para o bebê? Não. Não, se você Não. acompanhou, fez seu pré-natal e tá tudo bem com seu bebê, não tem problema nenhum. Você já passou meses aí, então o vírus já saiu de você. Após o pai testar negativo, seria interessante fazer próximo ao parto um teste de sorologia para ter certeza, a fim de poder ter mais segurança ao cuidar do bebê? Se a paciente for positiva, sim, é legal o acompanhante que vai fazer esse teste para ver se ele vai poder cuidar do bebê, né, de uma maneira mais intensa ou não. Essas outras a gente já respondeu. Quanto tempo para sair o resultado do exame? É uns 20 minutinhos a meia hora. A gestante pode ir para o hospital no início do trabalho de parto, fazer o teste, voltar só em fase ativa? Essa é uma das orientações que a gente está dando, né? Para não chegar lá nascendo e não dar tempo do exame ficar pronto. Então, pode, tá? Manuela aqui. Chegou tarde, Manu. Você podia ter participado. Estão falando que a gente é a equipe aqui da Jessi, linda. Todo mundo te elogiando, Paula. Que bom, eu quero ler isso aí tudo.
Posso levar o teste rápido já realizado? Por exemplo, testei no dia, meu teste serve. Até 5 dias serve o teste, tá? Eu acho que é isso. Acho que a gente respondeu todo mundo. Tá acabando o nosso tempo. Qualquer hora vai cair aqui a nossa conexão, porque já deu 1 hora, já vai dar 1 hora. E eu queria agradecer, Paula, a sua participação. Eu vou fazer um resuminho dessa live, vou colocar lá no grupo do Telegram que eu tenho das gravidinhas, tá bom? Vou colocar por escrito para vocês e a Paula vai mandar um documento, né, Paula? Eu vou mandar as recomendações do cuidado para casa, ordem e amamentação. Então, ela vai mandar por escrito para vocês, para que a gente quer cercar vocês de cuidados. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham esclarecido. E mais uma vez, gente, passando aqui para falar, para vocês não se apavorarem, que a gente está aqui para cuidar de